Fala galera, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui hoje para nós começarmos, enfim, o assunto do terceiro bimestre. Nós começaremos agora, galera, a estudar a movimentação desse calor que nós já havíamos falado. Na realidade, o que nós estávamos vendo até agora? Nós definimos temperatura, meios de medir a temperatura, definimos calor, nós definimos os tipos de calores. Agora nós vamos para as aplicações práticas desse calor, porque afinal nós vamos ver algum assunto, mas nós vamos ver como utilizar esse assunto no dia a dia, certo? Galera, então, abrindo a nossa apostila lá do terceiro bimestre de física, nós começaremos lá, vamos explicar nosso assunto aqui. Vamos lá, nós começaremos com o diagrama de fases, nós vamos entender os estados físicos da matéria. Depois nós vamos para a teoria cinética dos gases, aonde é o estudo da pressão, volume e temperatura, que são os estados termodinâmicos, para enfim nós começarmos a ver a nossa famosa termodinâmica, um assunto muito bom, um assunto fácil de entender, mas é um assunto muito importante que a galera costuma curtir demais esse tipo de assunto. Beleza, galera? Então, galera, quando nós estudamos um diagrama de fase, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que nós temos estados físicos da matéria. Nós conhecemos os três estados: estado sólido, líquido e gasoso. Professor, eu ouvi falar que o plasma é um estado físico. Galera, o plasma seria o quarto estado físico da matéria, mas na verdade ele é o estado gasoso em alta temperatura e ionizado, ou seja, nós envolvemos uma alta temperatura acima da temperatura de, vamos dizer, temperatura de ebulição do material, além do mais de envolvermos uma carga elétrica, envolvermos íons desse material, beleza? Galera, estado sólido. Como que nós conhecemos o estado sólido? Vamos definir. Estado sólido, nós já havíamos falado, alta organização molecular. Nós temos uma estrutura molecular que consegue ser moldada, consegue possuir uma forma própria, que é o também chamado de estrutura cristalina ou retículo cristalino, certo? Então, o estado sólido, ele tem organização, é o estado de menor temperatura da substância. O que mais? É o estado onde você há pouco movimento molecular e muita organização. Estado líquido. As formas, o estado líquido são nossos estados onde eles começam a ser amorfo. O que é o estado amorfo? Que ele não consegue ter estrutura física a ponto de conseguir ter um molde, ter um formato próprio, correto? A força molecular é muito fraca a ponto de segurar esse objeto moldado. A força de coesão entre as moléculas é moderada, o que pode permitir que ele se desloque facilmente. Já para o estado gasoso, é um estado onde não tem forma própria, volume é variável, moléculas altamente dispersas, moléculas sem força de coesão, é praticamente inexistente, ou seja, elas têm liberdade de se movimentar. O que no estado sólido são moléculas intimamente ligadas, no estado gasoso, essas moléculas elas não possuem uma força de coesão a ponto de deixá-las conectadas umas às outras, certo, pessoal? Então, nós vamos ver agora qual é a diferença entre vapor e pressão. Galera, vamos pensar comigo aqui, ó. O estado gasoso, ele apresenta duas formas, o vapor e o gás. Qual é a diferença? Galera, a diferença é a temperatura crítica de uma substância. Como assim, professor, temperatura crítica? Galera, na temperatura crítica, ó, temperatura crítica. Galera, na temperatura crítica, o que acontece? Por que uma molécula ela pode se encontrar na temperatura crítica? Galera, a substância, quando ela está no estado de vapor, ela volta a ser, ó, para baixo. Vamos fazer o seguinte, então, ó, para baixo da temperatura crítica, a substância está no estado de vapor, correto? Então, abaixo da temperatura crítica é o estado de vapor. Qual é a característica do vapor? O vapor, a grande característica do vapor é que não há a necessidade
Opa! Não há a necessidade de retirar calor do material. Retirar calor do material para retornar ao estado líquido. Ou seja, faltou um acentinho ali. Galera, qual é a ideia então da nossa temperatura crítica? Galera, a temperatura crítica, ela fala o seguinte, ó, como o próprio material de vocês já diz. Na temperatura crítica, ela fala o seguinte, ó, toda substância apresenta um valor característico da temperatura crítica. Acima dela, a substância está no estado gasoso. Ou seja, no estado gasoso, para a substância voltar a ser líquido, ela necessita do quê? Ela necessita de retirar calor, calor latente, que é o calor da troca de fase. Já para temperaturas abaixo da temperatura crítica, ela está no estado de vapor. O que seria o estado de vapor, galera? O estado de vapor é aquele que o calor não necessita retirada de calor. O corpo não necessita retirada de calor. Então, o que ele precisa? Apenas aumentar a pressão sobre o material. Como assim, professor? Galera, vocês já brincaram que vocês pegam assim uma seringa com êmbolo e vocês põem o dedo na ponta sem agulha, né? Claro. E vocês põem assim o dedo e apertam com muita força. Ó. Imagina que eu tenho uma seringuinha aqui, ó. Seringuinha. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou apertar essa seringa com muita força. Opa, desculpa. Ficou meio feio nosso desenho aqui, ó. Eu vou apertar essa seringa com muita força. E nela tá cheia de gás. Quando eu apertei essa seringa aqui com muita força, galera, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que formou um líquido dentro dela. Por quê? Porque eu aumentei a pressão. Então, na verdade, o que tinha aqui dentro? Aqui dentro tinha vapor, que voltou ao estado líquido, aumentando a pressão, certo? Ó, como o próprio material de vocês aqui já diz, ó. Para que um corpo mude de estado físico passando de sólido para líquido, depois para gasoso, ele deve receber calor. Beleza. Do mesmo modo, a passagem do gasoso para o líquido só pode ocorrer a troca de energia. Então, ó, aumento de energia. Tá bom, mas na temperatura crítica, galera, o que acontece? O corpo só pode aumentar a pressão. Então, professor, por exemplo, a água, a sua temperatura crítica é perto de 270 graus Celsius. Então, toda a água a 100 graus Celsius, por exemplo, a água está fervendo, ela é gás, professor? Não, nós estamos água no estado de vapor. A água gasosa, galera, ela é acima de 270 graus Celsius, por aí. Ou seja, os corpos abaixo da temperatura crítica, eles estão no estado de vapor. Vapor, aquele que quando eu tomo banho, professor, do chuveiro, fica lá condensando o ar lá que encosta? Sim, só aquilo é o nosso vaporzinho. Beleza? Então, vocês vão ver o quê? Que a pressão, ela vai fazer o quê? Ela vai interferir diretamente no material. Beleza? Então, a pressão, ela interfere diretamente na estrutura do material. Beleza, pessoal? E agora, mudanças de estado físico. Galera, as mudanças de estado físico, nós vamos começar com a fusão e solidificação. Qual é a fusão e solidificação? É a fusão. Eu vou passar o sólido para o líquido. Opa, perdão. O sólido para o líquido. E na solidificação, eu vou passar do líquido para o sólido. Então, na fusão, você recebe calor. E na solidificação, você perde calor. Perceba que aqui o calor está entrando. Qual o calor? É o calor latente. Isso aí, galera. Então, da fusão, ó. As mudanças. Galera, o que é importante falar? A pressão constante, porque nós vamos ver aqui para frente que a pressão ela modifica o estado, a temperatura de mudança de fase do material. Há uma pressão constante, pessoal. A mudança de fase sempre ocorre em mesma temperatura. Tanto do sólido para o líquido, quanto do líquido para o gasoso, beleza? Então, o caminho inverso acontece à mesma temperatura, mesmo continuar calor. Por exemplo, o calor latente do gelo, 80 calorias por grama. Ou seja, para eu passar de sólido para o líquido, ou seja, para eu derreter 1 grama de gelo, eu necessito de 80 calorias. E para eu solidificar 1 grama de gelo, eu preciso retirar 80 calorias, ou seja,
Nas mudanças de fase, galera, tanto o aumento quanto a redução de fase acontece nas mesmas condições, beleza? As leis da fusão, então, quais são as leis da fusão? Toda substância sob determinada pressão sofre fusão a uma dada temperatura, correspondente à pressão considerada que se determina a temperatura de fusão da substância. Por exemplo, a água, A, uma temperatura de 1 atm, sua temperatura de fusão é 0 graus Celsius. A temperatura permanece constante durante toda a mudança de estado, desde que a pressão permaneça constante. Como a solidificação inversa à fusão, ela ocorre com a liberação de calor. Galera, o que acontece então? Pensa comigo aqui, ó. Se eu modificar a pressão sobre uma determinada substância, a sua temperatura de mudança de fase modifica. Vamos pensar o porquê isso. Galera, imagina que essas moléculas elas estão livres. Então eu forneci calor, logo elas conseguem se movimentar mais e vão mudando de estado, igual está aparecendo aqui. Qual é o problema? Agora imagine que eu aumente a pressão sobre essas moléculas. O que vai acontecer? Quando eu aumentar a pressão sobre as moléculas, é como se eu fizesse uma barreira para elas sair. Então eu preciso o quê? Aumentar a quantidade de calor para que elas consigam se movimentar. Então isso seria um bom exemplo de mostrar o porquê que a pressão modifica a temperatura de mudanças de fase, certo? Galera, olha, presta atenção agora no trava-língua que eu vou falar, ó. Toda substância, ó, vou pôr entre aspas, toda substância ao aumentar a sua pressão, aumenta a sua temperatura de mudança de fase. Exemplo, substância X, sub X, a 1 atm, C, funde a 12 graus Celsius. A 2 atms, isso é um exemplo, só uma situação ilusória, a 2 atms, a sub X, se funde a 20 graus Celsius. Beleza? Então, isso é um conceito válido. Toda substância, ao mudar a sua pressão, ela aumenta essa temperatura de mudança de fase. Qual é o problema, galera? Que nós temos aqui, ó. Algumas substâncias, como a maior parte dos líquidos dos metais, aumentam de volume ao se fundir e diminui de volume ao se solidificar. Ou seja, quando você aumenta a temperatura, a substância se dilata, quando você diminui a temperatura, a substância se contrai. É o que nós já havíamos conversado. Qual é o problema, galera? A água, ela é anômala. E qual é, então, o que significa isso? Aqui, ó, galera. Devido ao comportamento anômalo da dilatação da água, ao aumentar a pressão, sua temperatura de fusão diminui. Sua temperatura de fusão diminui. O que significa isso, galera? Por exemplo, eu vou usar valores ilusórios aqui só para vocês entenderem. Então, o gelo, por exemplo, a 1 atm, sua temperatura de fusão é 0 graus Celsius. A 2 atms, sua temperatura de fusão é menos 5 graus Celsius. Ou seja, professor, então se eu pegar um cubo de gelo, pegar aqui, ó, vou deixar ele azulzinho só para representar. Se eu pegar um cubo de gelo e sobre esse cubo de gelo eu aumentar a pressão, e sobre esse cubo de gelo eu aumentar a pressão, significa o quê? Que a hora que eu aumentar a pressão sobre esse cubo de gelo, pode ser que ele comece a se derreter, galera. Nossa, que palavra é? Ele comece a fundir. Por que isso? Olha só que legal os efeitos especiais. O que significa, professor? Que quando eu aumentei a pressão sobre o cubo de gelo, sua temperatura de mudança de fase diminui. Professor, mas então você acabou de se contradizer, porque você falou que todas as substâncias, quando eu aumento a pressão, elas aumentam a sua temperatura de mudança de fase.
Correto, galera. Agora que vai o macete. Presta atenção. Pausa a aula, respira, concentra e pensa. Seguinte. Toda substância, ao mudar a sua temperatura de mudança de fase, toda substância, ao mudar a sua pressão, ao aumentar a pressão, você aumenta a temperatura de mudança de fase da substância. Um exemplo, o que virava do sólido para o líquido a 10, quando eu aumentei a pressão, ele vai aumentar a 15, a 20, a 30. Um exemplo. O que virava do líquido para gasoso a 50 graus Celsius, por exemplo, ele vai passar a ser 60 quando eu aumentar a pressão. São valores só para vocês entenderem. Mas agora que vem o macete. Toda substância que tem dilatação anômala, comportamento anômalo na dilatação, essa mudança é anômala. Tipo, aumentei a pressão, ela diminui a temperatura de mudança de fase. Beleza, pessoal? Um exemplo disso é o experimento aqui, ó. Ou seja, presta atenção, a pressão está aumentando, ó. O gráfico está subindo. A pressão está aumentando. A temperatura de mudança de fase está diminuindo. Isso aqui é uma isoterma, galera. Isotermas são retas onde representa que existem as duas fases, ó. Nesses pontos aqui em cima da reta, eu tenho as duas fases, sólido e líquido. O que eu posso perceber, galera? Que quando eu aumento a pressão, a temperatura de mudança de fase, ó, da fusão, essa é uma curva, a isoterma da fusão. A temperatura de mudança de fase, ela também vai aumentar, beleza? E as exceções, por exemplo, isso aqui, ó, pessoal, que é, por exemplo, a água. Vou pôr H2O. O que acontece? Quando eu aumento a pressão, a temperatura de mudança de fase diminui. Tipo, ó, aqui era, por exemplo, 0. Certo? Opa, perdão, aqui seria o 0. Beleza? Aqui seria o 0. Aqui seria, por exemplo, menos 5. Entende como? Percebo que a temperatura está aumentando. Ou seja, quando eu aumento a pressão, a temperatura de mudança de fase diminui. Então, esses gráficos é só você saber ler. Nesse ponto em cima da reta, existem as duas fases em equilíbrio. Esta reta não, né? Este gráfico, essa curva aqui se chama isoterma, que ela significa que existe a mudança de fase. Essa é a isoterma da fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido. Galera, ou seja, isso acontece, por exemplo, no experimento de Tyndall. Tyndall pegou o quê? Ele pegou um cubo de gelo e passou um fio. Onde o fio passa, galera, ele aumenta a pressão daquele ponto. E esse cubo de gelo se fundiu, ou seja, começou a derreter. Quando o fio passou totalmente pelo cubo de gelo, ele percebeu que o cubo de gelo estava intacto. Por quê? Porque aconteceu o fenômeno do regelo. O que é o fenômeno do regelo, professor? É você aumentar a pressão sobre um cubo de gelo, ele se fundir, ou seja, ele passar do sólido para o líquido, e de repente, quando você passou aquele ponto que aumentava a pressão, ele volta a se tornar sólido. Um exemplo é os patins. Como que os patinadores conseguem caminhar no gelo? Simples, galera. Como que eles conseguem passar pelo gelo? Porque aonde o patins passa, ele aumenta a pressão. Quando o patinador passou, essa pressão diminui e volta a ser gelo. Entendeu? É como se ele fosse fazendo um trilho onde ele ia derretendo o gelo, falando um bom português. Beleza? Galera, vaporização e liquefação, ou seja, condensação, é a passagem do líquido para o gasoso, ou do gasoso para o líquido. Lembrando que nós temos a temperatura crítica aqui. Abaixo da temperatura crítica é vapor. Qual que é a diferença do gás para o vapor? Vapor só se torna gás. O vapor só se torna gás quando ele passa a temperatura crítica. O vapor volta a ser líquido se eu aumentar a pressão. Se eu pegar uma massa de vapor e aumentar a pressão, ele volta a ser líquido. Se eu pegar uma massa de gás e aumentar a pressão, ele não volta a ser líquido. Eu tenho que retirar calor latente, beleza? Como a maioria das substâncias, isso sempre, claro, galera, porque tem devido à geometria molecular, organização molecular, algumas substâncias ela podem ter comportamento anômalo, mas a gente vai ver o geral. Agora, galera, a água, por exemplo, perceba que eu aumentei a pressão, aumentei a pressão, a temperatura de mudança de fase da água aumentou, que é essa é a isoterma da
da vaporização, por exemplo, que é a passagem do sólido para o líquido. Perdão, opa, desculpa, galera. Aqui está errado, aqui seria líquido e vapor, tá bom? Ó, aqui tá bom, aqui seria líquido e aqui seria vapor. Pode ser vapor. Galera, ó, conforme se aumenta a pressão. Ou seja, aqui, ó, eu tenho o estado líquido mais o estado gasoso do corpo, ou da molécula, da substância, ou estado de gasoso ou de vapor. Galera, o que acontece? Quando eu estou aumentando a pressão sobre essa substância, a sua temperatura de mudança de fase também aumenta, pessoal. Tranquilo? Ou seja, isso é um fenômeno que nós temos, por exemplo, na panela de pressão. Qual é a panela de pressão, galera? Qual é o fenômeno da panela de pressão? Na panela de pressão, pessoal, nós temos o fenômeno que... Por que a panela de pressão cozinha mais rápido? Ah, professor, porque ela fica mais quente. Por que a panela de pressão fica mais quente se a água se vaporiza, por exemplo, a 100 graus Celsius em um atm? Na temperatura... Na panela de pressão, galera, o que está acontecendo aqui? Na panela de pressão, você tem a entrada do calor. Aqui, o calor entra na panela de pressão. Só que o que acontece? Como aqui não consegue sair, o ar está preso aqui dentro, o que vai acontecer, galera? A água está presa, vai entrando calor, vai entrando calor. A água vai se expandindo, só que como ela não consegue se expandir, ela vai mudar de fase, ela vai virar vapor. Só que o vapor, como ele não consegue se expandir, vai aumentar a pressão. Então a pressão daqui dentro aumenta. Quando você aumenta a pressão sobre um corpo, o que acontece? Sua temperatura de mudança de fase aumenta. Então, por exemplo, ó, a 2 atms, a água aqui dentro ferve a 120 graus Celsius. Ela pode ficar líquida ainda a 120 graus Celsius. Então, ela cozinha mais rápido. Por quê? Porque ela fica mais quente, devido ao aumento de pressão, devido a todo esse fenômeno que nós já conversamos. Tá bom, galera? Ou seja, quando você aumenta a pressão do material sobre uma substância, sua temperatura de mudança de fase também aumenta. Isso acontece sempre? Quase sempre, a não ser que a substância seja uma dilatação anômala, por exemplo, que é o caso da água. Todo material, entre aspas, quando eu aumento a pressão, sua temperatura de mudança de fase também aumenta. Mas a água, por exemplo, ela se funde, ou seja, ela passa do sólido para o líquido em temperaturas menores quando eu aumento a pressão. Tá bom? Então, um exemplo desse aumento de pressão é a nossa panela de pressão. Por que a panela de pressão cozinha mais rápido? Porque quando eu vou fornecendo calor, esse material vai passar do líquido para o vapor, só que o vapor não vai conseguir se expandir, porque não tem espaço, a panela é fechada. Como consequência, vai aumentar a pressão. Quando aumenta a pressão, a temperatura de mudança de fase também aumenta. Por exemplo, a 2 atms aqui dentro, a água está fervendo a 120 graus Celsius, ou seja, uma temperatura muito maior. Nas próximas aulas eu vou fazer o quê? Vou explicar melhor a panela de pressão e também vou explicar os tipos de vaporização para nós. Beleza? Os tipos de vaporização e depois nós vamos ver a parte do diagrama de estado. Só que por que, professor, você não vai explicar isso hoje? Porque senão vai ficar muito complicado, vai ficar muita coisa para nós vermos, tá bom, pessoal? Então, hoje nós vamos ver o quê? Só recapitulando o que nós vimos. Nós vimos as mudanças de fase, nós vimos os estados físicos e a influência da pressão sobre a mudança de fase do material. Beleza, galera? Um abraço para vocês, então, até a próxima aula. Essa semana eu ainda postarei mais videoaulas para vocês, tá bom? Abraço, galera. Até mais. Tchau, tchau.